Bom dia, gente. Olha, aqui eu tenho uma agave e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 plantas apenas, tá? Que são suculentas e que muita gente não sabe. O que que isso significa? Significa que ela é muito fácil de cultivar, justamente por ser super resistente, né? Essa daqui, no caso, é resistente tanto ao sol quanto à falta de rega, tá? Então, não é exigente também quanto ao tipo de solo. Então, até aquele solo arenoso, pobrinho, né? Porque solo arenoso não retém muitos nutrientes e também não retém muita umidade. E mesmo assim, essa planta consegue sobreviver e ficar bonita, né? Tá sempre com essa folhagem bonita. No caso dessa daqui, eu tô recuperando ela, por isso que ela tá aqui no vasinho. E eu tô recuperando ela porque eu achei ela muito lindinha, gente. Ó, ela é uma versão meio albina, né? Meio variegada dessa agave aqui, que ela é bem comum. E ela é uma das mais fáceis de cultivar e comum aqui na minha região, tá? E ela é muito utilizada também por paisagistas. Aqui ao lado dela também tá em vaso a nossa segunda plantinha, tá? Aliás, todas estão em vaso. E essa daqui é uma lança de São Jorge, tá? É uma versão bem pequenininha, uma planta muito bonita, muito ornamental, muito resistente, né? Ela é muito utilizada, por exemplo, né, na frente de casas, em beirada de muro, mas também em vasos grandes, né, como planta decorativa interior. Ela é uma planta que precisa de sol, então se você for cultivar ela dentro de casa, eu recomendo que seja próximo aí de uma janela bem ensolarada, né, de uma porta ou de uma parede de vidro, tá? Ela é uma planta que é muito resistente à falta de regas, né? E que não é exigente também quanto ao tipo de solo e que é suculenta, né? Ela é bem grossinha aqui, olha, ali tem essa reservinha de água, né? Nas folhas, o que torna ela super resistente à falta de água e também uma planta que dificilmente vai murchar justamente por causa disso. E aqui a nossa terceira planta, né, também suculenta e muita gente não sabe, né? E é aqui a nossa mini espadinha de Santa Bárbara. Espadinha, né, de Santa Bárbara e tem ela também na versão espada de São Jorge. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, gente, ó. O vaso está completamente cheio e é isso que acontece com ela mesmo, tá, gente? Com o tempo, ela se propaga e enche de mudinhas. Para ela ficar bem cheia assim, demora muito tempo. Ou você pode fazer igual eu fiz aqui. Você faz a propagação. Você corta as folhinhas, vai colocando em volta do vaso e aí assim ela vai multiplicando mais rapidamente as mudas, né? Porque se você for esperar ela mesmo soltar, né, os rizomas em volta da planta mãe, pode demorar muito mais tempo. Então, dependendo do tamanho do vaso, se você quer encher ele bem rápido, você pega essas folhinhas que são mais feinhas, que você ia descartar, jogar fora, e você faz novas mudas a partir dela no mesmo vaso, para ficar bem cheio assim. No caso dessa daqui, já tá saindo aqui espontaneamente uma nova mudinha, tá? E como esse vaso é pequeno, então eu não vou fazer novas mudas para colocar em volta. Eu vou deixar ele encher sozinho aqui, tá? É uma planta muito fácil de cultivar, né? Muito bonita, muito resistente também e que tem esse portezinho pequeno, justamente por isso ela é muito amplamente vendida, né, em todo o Brasil e também em outros países, claro, porque ela tem essa beleza simples, né, das folhas dela aqui, tem esse tom de verde e de amarelado aqui nas bordas, como é comum da espada de Santa Bárbara. Aqui eu tenho uma espada de São Jorge, né, numa versão um pouco diferente da convencional, que eu já vou mostrar para vocês. A minha convencional ali tá florida, tá no vasinho, está florida. E essa daqui, ela tá vendo? Ela tem essas manchinhas um pouquinho diferente, né, da espada convencional. Tem diversas estampas, uma mais bonita que a outra. Eu faço coleção delas, né? Então, por isso que eu tenho as duas dessa, né, a verdinha e essa amareladinha, e tenho essa daqui e tenho também essa daqui. Ó, essa daqui
Na verdade, o tom dela é mais esbranquiçado, gente. É porque ela estava escondida, não estava recebendo luz suficiente, por isso que ela não tá assim, ela tá assim meio esverdeada. Mas o tom dela, eu tenho ela plantada, né, em canteiro, recebendo bastante sol, e ela é quase tom bem branco, assim, meio azulado até, assim, sabe? Porque é uma proteção natural dessa planta, né? Quando ela está exposta ao sol, ela libera, né, uma química que faz com que proteja ela do sol e deixa ela com uma tonalidade mais clara aqui. E isso, gente, não é característico só dessa planta não, tá? Eu vou mostrar mais uma planta para vocês que tem essa característica também. Ó, a azulzinha também tem essa característica, tá? Ela tem essa tonalidade meio prateado aqui na folhagem, tá vendo? Meio acinzentado, meio azulado, né? Ela é sempre descrita por paisagistas, blogueiros, especialistas em plantas como uma folhagem oval e também com tom azulado, né? Porque a folhagem dela também tem esse valor ornamental justamente por causa disso, porque ela tem essa espécie de proteção, né? É como se fosse o nosso sandal, né? O nosso protetor solar. Ela tem naturalmente isso na pele. Outra planta que também tem isso, né, é a nossa prateada, né? A nossa prateadinha também, justamente por ser uma planta de local super ensolarado, ela tem essa característica de uma folha meio esbranquiçada para se proteger do sol. E aqui eu tenho a espada de Santa Bárbara, né, na versão adulta, né? E ela é assim, né, gente? Eu nem sei dizer qual que é mais bonita, se é a versão mini ou se é a versão grande. Olha aqui como ela é linda. Aqui eu tô fazendo uma mudinha, né? E eu acho ela muito linda, gente. Ela tá assim, né? Sempre linda, sempre bela mesmo. Inclusive, em alguns países, a tradução do nome popular lá dessa planta, alguns é sempre bela. Aqui tá ela, né? Num vaso, né? Nesse vaso redondo, e ela aqui tá bem grande aqui, não sei não, mas eu acho que ela vai ficar da minha altura com o tempo, tá bem alta aqui no vaso, e tá mais ou menos, sei lá, quase 1,5 m. Eu também não passo muito de 1,5 m, eu tenho só 1,60 m, então é capaz dela me alcançar. E aqui ela já encheu completamente o vaso. E como ela é uma planta que tem um rizoma muito robusto, então eu indico que você cultive ela num vaso que seja super resistente. Esse tá, gente? É resistente ao sol, à chuva, ao tempo, tá? Eu nunca vi um vaso desse rachar, para falar bem a verdade para vocês, tá? Eu tenho vasos desse material há anos, né? Que é o polietileno, e simplesmente nunca rachou nenhum deles, nunca perdi nenhum vaso desse, tá? Então, se você cultivar essa planta aqui num vaso, por exemplo, de plástico, né, comum, que resseca depois de uns 2 anos, então, possivelmente essa planta aqui vai fazer você perder o seu vaso ainda mais rápido, porque o rizoma dela é tão forte, tão violento, robusto, que ele racha o vaso, sai, enraiza no chão. Olha, eu sou capaz de dizer que essa planta aqui, não sei não, se ela não é capaz de quebrar até vaso de cimento, né, se o cimento for meio fraco. E a nossa última plantinha aqui, gente, olha, é a nossa espada de Santa Bárbara, ou espada de São Jorge. A de Santa Bárbara tá ali atrás também junto, mas aqui é a de São Jorge comum, que está com flores, tá? Essa é a época do ano, né? Em que ela simplesmente solta aqui esses pendões de flores, né? As flores dela não são tão atraentes, mas são interessantes porque geralmente a gente cultiva ela por causa da folhagem, que tá sempre bela, né? Agora ela diz, olha, vocês não contam com as minhas flores, mas sim, ela produz flores, tá? Muita gente não sabe. Tá aqui, tá vendo aqui? Botõezinhos aqui mais para abrir, né? E aqui embaixo tem uma versão mini. Essa daqui, pelo menos aqui na minha casa, nunca deu flores, tá, gente? Só na versão grande também. Não sei aí na casa de vocês, tá? Que ao lado dela aqui eu tenho também um bambu da sorte, que tá aqui plantado juntinho, né? Os três aqui, né? A espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara atrás, e aqui
o bambu da sorte, que já contei para vocês que na verdade é uma dracena. E que aqui, né, até mesmo essa versão que tá aqui no vasinho, pequenininho, né, essa mudinha aqui, eu fiz ela com a partir de um pedaço de folha, né, fiz um vídeo, postei aí no canal para vocês, e ela já tá aqui produzindo florzinhas. Né? Tá aqui os botõezinhos para abrir e vai sair florzinhas, né? A partir do pedaço da folha, né? Saiu 2 brotos e por causa disso eu tenho aqui 2 brotos, o que dá para separar e fazer 2 mudas, nesse caso eu queira, mas eu tenho bastante aqui na minha casa, então eu vou deixar assim porque o vaso fica mais cheinho, tá? Não tá no mesmo vasinho lá de antes ainda, um refilzinho, né? Como tá muito bonitinho, então já tá merecendo um vasinho bem bonito ou um cachepô pelo menos, né, para ficar como planta decorativa. Então, gente, olha, todas plantas suculentas, tá? Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, outra espada de São Jorge esbranquiçada, outra aqui, né, com uma outra estampa, aqui a espada de Santa Bárbara na versão mini, aqui a lança de São Jorge e aqui a agave variegada ali, né, ou pelo menos albina. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer essas plantas que são super fáceis de cultivar, ótima para você que de repente tem um pouco de dificuldade aí para cultivar plantas, porque essas aqui, te garanto, são resistentes se você esquecer de regar ela. Se o solo seu não está tão preparado, elas não se importam, tá? E elas são bem flexíveis também em relação à luz, tá? Então você pode cultivar ela num local, né, de meia sombra, ensolarado, e elas resistem bastante tempo também na sombra, mas por favor que seja uma sombra bem iluminada, tá, gente? Nada de breu. Então, fico por aqui, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, tá? E boa suculenta aí para vocês.